Fala, pequeno mestre, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Adonis. E agora a gente vai entrar num dos assuntos mais complexos e mais importantes do nosso curso, que é validação de dados. Eu preciso que nessa sessão você assista às aulas até você entender, porque você não deve de forma nenhuma desenvolver sistemas sem validação de dados. E o que é, na teoria, validação de dados? Todo sistema ele recebe dados externos. O usuário vai enviar via API, vai preencher um formulário, e a gente precisa saber exatamente se o que o usuário está enviando é exatamente o que a gente espera naquela requisição. Por quê? Porque se você espera um e-mail e o usuário manda um boolean, você pode ter problema na sua aplicação. Então, é importantíssimo você validar seus dados. E validar dados, você valida por requisição. Aquela requisição eu vou validar, aquela outra requisição eu vou validar. Então a gente tem que montar para cada requisição que a gente recebe o nosso esquema de validação, que a gente vai aprender aqui agora, tá? Não existe você ter uma classe para validar todo o sistema, não. Se no meu store do usuário eu vou validar tal dados, então é tal dados. No meu store de produtos eu vou validar tal dados. Então a gente vai construir classes para cada entidade para validar esses camaradas, tá? Então é uma parte importante do desenvolvimento e uma parte que demanda tempo do desenvolvimento, mas é necessário assim. Da mesma forma que você precisa autenticar o seu usuário para acessar páginas protegidas, você tem que validar os dados, tá? Sistema sem validação de dados, ele é extremamente vulnerável, ok? Bom, e o que é de fato validação de dados e qual é o fluxo disso? Eu montei aqui um exemplozinho, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. A gente tem aqui como é o fluxo até o momento do nosso sistema, tá? Tem o nosso bonequinho famoso do nosso curso, tá? Bonequinho famoso, né? E ele faz várias requisições para nossas rotas. Então ele vai fazer uma requisição post ou put ou pat, né? Tem que ser uma requisição que tenha corpo. A gente consegue validar parâmetros também, mas isso a gente fala lá na frente, tá? Então ele mandou os dados dele para eu cadastrar. Aí ele vai chamar um controlador, né? Essa rota aqui vai chamar um controlador. Não levando em consideração que aqui pode ter midrollers, tá? Aqui pode ter vários midrollers aqui. Mas por enquanto a gente não falou disso. Vamos passar direto para o controlador. O controlador, ele vai pegar aqueles valores, vai executar as ações, como a gente já sabe, tá? Como a gente tem aqui, que eu vou mostrar para vocês. Se eu fazer um return request pontual e a gente fizer a requisição, ele vai retornar para a gente aqui o request pontual, tá? Só que observe que o meu e-mail está como um número. Se eu passar um true, ele também vai. Só que na verdade eu espero aqui um e-mail. E aqui se eu estivesse salvando no banco, um user create, ele já ia salvar isso errado, tá? Faça aqui o request all, ele já ia salvar no meu banco de dados errado. E aí, olha o problema, tá? Então, por isso, eu preciso validar se realmente o que está chegando é o que eu espero, tá? E como é que a gente faz isso? Existem, a forma que a gente vai aprender, a forma que você deve usar, é usando uma classe de validação, tá? Existe uma classe que é responsável por validar isso. E qual é o fluxo disso? Chega no controlador os dados, aí o controlador pergunta, validator, esses dados é o que a gente espera? Vê aí e me fala. Aí o validator vai falar, pera aí só um pouquinho, ao await, né? Pera aí, aguarda aí um pouquinho que eu já te falo. Aí o validator vai dizer, controlador, tá tudo ok, é exatamente isso mesmo, pode seguir aí. Pronto, beleza, validator, vou seguir aqui meu código. Aí ele vai executar o que está abaixo ali da validação, ok? Se o validator falar, ih, controlador, deu ruim aqui, tá? Ele, no campo de e-mail, ele está mandando aqui um booleano. Aí o controlador vai falar, tranquilo, validator, vou avisar ele, vou parar aqui a execução e vou avisar ele, ó, fulano, você mandou errado aqui, ou mandou faltando alguma coisa aqui, ou alguma coisa não está no formato correto. Ajeita e envia de novo, tá? Então, esse é o fluxo, perfeito? Nessa aula, eu vou mostrar a gente fazer sem esse camarada aqui, tá? Sem o validator. A gente vai validar diretamente no controlador para você entender como funciona, tá? Mas não é função do controlador validar dados. Mas a gente vai fazer aqui nessa primeira aula para você entender o conceito e entender como funciona a lib para a gente depois ir para o validator, tá? Ok? Para a classe de validator. Ok? Esse é o fluxo. Bom, e
Na documentação do Adonis, a gente já tem aqui na parte de validação uma forma bem simplificada e funcional. Se você se basear aqui pela documentação que está dentro do próprio Adonis, você consegue fazer a validação de dados de forma perfeita, tá? Mas a gente vai usar a documentação do próprio Vue.js. E o que é o Vue.js? O Vue.js é a lib que foi desenvolvida pela própria equipe do Adonis para validar os dados, tá? A gente é obrigado a usar o Vue? Não, você não é obrigado a usar o Vue.js para validar os seus dados, tá? Você pode usar a biblioteca que você quiser, tá? Mas neste curso a gente vai aprender com o Vue.js. Bom, então como é que a gente vai criar essa validação, Nuno? Tu já falou, e como eu quero aprender a validar? Então vamos lá. Bom, o que acontece? A gente precisa instalar, né, o Vue.js, que já está instalado na sua aplicação. Ele já vem por padrão instalado na sua aplicação. Se não tiver, você instala aí, tá? E aqui tem uma introdução. Ele fala que a gente não é obrigado a usar o Vue.js. Tem um benchmark que mostra que o Vue.js é muito rápido na validação, ok? Aqui tem uma seção de começando, que ele mostra como é que a gente instala. E a gente vai usar isso aqui hoje nessa aula, tá? O esquema de pré-compilação também a gente vai falar hoje. E é isso aqui. Aí, a partir das próximas aulas, a gente vai já trabalhar com o nosso Validator. E a gente vai passar para o esquema 101, por formulários e surpresas que tem aqui, as validações condicionais. E a gente vai debulhar essa documentação aqui. Você vai sair daqui fera em validação, tá? Essa sessão aqui é uma sessão que a gente não vai voltar sempre, porque a gente vai aprender tudo aqui e depois a gente retorna, tá? E depois a gente segue, desculpa. Bom, então vamos lá. Como é que a gente vai criar essa validação? Baseando-se nesse fluxo, a gente vai primeiro fazer a validação no controlador. Se a gente fizer a requisição aqui, como eu mostrei para vocês, a gente está retornando qualquer coisa. Deixa eu botar aqui para vocês. Voltar aqui. Então, Ctrl Z. Observe que a gente está recebendo qualquer tipo de dado. Só que eu não quero que se o usuário na parte do e-mail... Peraí que eu vou precisar reiniciar aqui meu servidor. Ele deu erro. Se eu não quero, se meu usuário tem que mandar um e-mail, eu não quero que ele mande nada além de e-mail, formato de e-mail. Então vamos validar isso aqui, tá? Eu vou validar esses dois campos simples, depois a gente vai validar mais campos mais complexos, tá? Bom, então como é que a gente vai validar? A primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte: pegar um camarada chamado Deira, de quem? Da minha request, né? Meu request é algo. Eu peguei aqui os meus dados que está sendo recebido, que o meu usuário está mandando. Primeiro ponto, eu preciso saber o que o usuário está mandando. O segundo ponto eu preciso criar um esquema de validação, ou seja, minhas regras de validação naquela requisição. Ou seja, nessa requisição eu espero que seja exatamente os formatos dos dados. E como é que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra variável chamada esquema, ok? E vou dizer que ela é igual ao Vini, que é o camarada que a gente está estudando. E vou passar aqui um método chamado object, tá? E aqui eu vou passar um objeto. Esse objeto, o que tiver aqui dentro de object, ele vai comparar com o que a gente enviou, tá? E o que é que a gente está enviando? Name, correto? Name. E aí esse name, qual é o formato desse camarada? Vai ser Vini, né, que é a lib.string. Então, o meu nome que está vindo lá da requisição, ela obrigatoriamente precisa ser uma string. Obrigatoriamente, tá? Se eu passar qualquer outra coisa agora, ele já dá erro de validação, ok? A gente tem também, que a gente está enviando um e-mail, tá? E como é que a gente valida o e-mail? Deixa eu botar uma vírgula que faltou aqui. A gente vai dizer que ele, sempre com Vini, tá? Tudo que a gente for fazer, a gente tem que usar o Vini, porque Vini é a lib. Então, não vou ficar repetindo aqui. O e-mail é o quê? Ele é um string também, tá? Ele é um string. Só que ele tem que ser no formato de e-mail. Perfeito? Então, é isso aqui. Então, o meu esquema de validação, olha só. No objeto que está recebendo, eu preciso ter uma chave de name. E esse name, ele precisa ser uma string. E eu também vou ter um e-mail. E esse e-mail, ele precisa ser no formato de e-mail, além de ser string, né? Porque ele é string. Bom, perfeito. Mas só que aqui a validação ainda não está acontecendo. Se eu mandar aqui um true, ele ainda está recebendo. Eu não estou validando nada. Eu só criei as regras e peguei meu payload, tá?
Como é então que eu agora vou fazer essa validação? Eu preciso comparar os meus dados com o meu esquema, tá? Eu preciso comparar os dados que o usuário está mandando com o meu esquema, com minhas regras. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar um camarada chamado output, saída, né? Saída da validação, output. Que ele vai ser igual a Vini, sempre. E aqui vou usar o método validate, tá? O método validate ele vai receber um objeto, ok? Que nesse objeto ele vai receber primeiro o... Vamos ver na documentação o que é que ele recebe primeiro aqui, tá? Ele recebe primeiramente o esquema, tá? Então a gente vai receber o esquema. Quem é o esquema? O camarada que a gente criou, tá? Eu vou comparar com quem? Opa, deletei aqui. Ele vai comparar com o Data. Perfeito? Então, o meu validate, o meu método validate, ele vai pegar, ó, pega o esquema, que é as regras, e compara com os dados que chegou. Tá ok? A gente vai fazer um return aqui, output. Aí agora ele vai retornar para a gente o resultado dessa validação, tá? Vamos lá. Se eu mandar aqui como true, eu vou mandar como true. Ele validou e ele deu um erro 404 aqui, tá? Provavelmente o erro de validação. Vou retornar um JSON aqui, tá? Eu preciso passar aqui um header, que é um content type, accept type, application JSON e também o content type. Isso aqui são os headers, tá? Para eu poder voltar dados JSON, tá? Da validação. Se eu enviar, ele retorna, tá? Então assim, um detalhe aqui, um adendo. Se na sua requisição você não tiver esses camaradas, que eu acredito que é só o accept mesmo, deixa eu dar uma olhadinha. É só o accept, você precisa ter esse accept application JSON na sua requisição, porque senão você não vai ter esse retorno aqui caso tenha erro, tá? Se você estiver trabalhando com API, tá? Se eu vim aqui e tirar, observe que ele retorna um HTML. Eu preciso dizer que ele precisa retornar um JSON, tá? Que aí ele retorna o JSON com os erros, tá? Observe que qual é o erro aqui? Eu estou mandando um e-mail como true. Então ele já me retornou um erro. Ó, ele está dizendo, ó, o e-mail não é do tipo string, tá? Qual é a regra que ele falhou? String. Tá? Porque primeiro ele verificou se era um string. E qual é o field e-mail? Então isso significa que se eu passar aqui nuno, vou passar nuno, ele vai dar um erro de novo. Só que agora o erro que ele verificou é a regra, e-mail. Eu mandei uma string, ok, mas não está no formato de e-mail. Tá? Então agora eu preciso passar aqui no formato de e-mail, @gmail.com. Tá? Bota H1000 mesmo. Observe que agora ele retorna para mim exatamente. Por quê? Porque ele pegou meus dados, verificou essas regras e retornou. Repito, caso tenha um erro, ele retorna para você o erro. E aí você trata no front-end. Perfeito? Bom, essa é a forma que a gente tem aqui de validar os dados de forma rápida. Tá? Mas observe que eu estou criando aqui uma validação diretamente, sem compilar esse camarada. Eu estou criando a validação e já usando ele de forma imediata. Existe uma forma de a gente compilar esse camarada e transformar isso aqui numa função. Eu vou comentar aqui, tá? Eu vou comentar esse camarada e a gente vai ver o esquema de pré-compilação, tá? O esquema de pré-compilação, ele é basicamente igual ao que a gente viu anteriormente. A gente tem as validações, o esquema, tá? A gente mantém o esquema aqui. E a gente tem o nosso data aqui, que é o nosso request all, perfeito? Só que agora, antes de a gente retornar, a gente vai dizer que ó, const user store validate, tá? Vou chamar de validate. Ele é igual a quem? Vini.compile. E quem é que eu quero compilar? Quem é que eu quero compilar aqui nesse camarada? O meu esquema, tá? Eu vou compilar o meu esquema. Agora eu tenho uma constante, tá? Que agora é uma função também. Para a gente não se confundir. Eu consigo, a gente vai aprender a fazer isso aqui também, a fazer um esquema.clone, tá?
Então isso aqui a gente consegue chamar alguns outros métodos mesmo usando esse formato aqui diretamente. Só que o que eu quero mostrar para vocês é que eu consigo compilar esse camarada para usar em outros locais. Então agora eu posso dizer o quê? Que meu const output, né, que é a minha saída, output é igual a meu user validate, e aqui quem é que eu vou validar? O meu data, tá? Então, agora eu tenho um return output, tá? Bom, qual é a diferença disso aqui? A diferença é que na classe de validação a gente vai compilar isso aqui, tá? Nesse formato, a gente está fazendo uma verificação, vamos dizer assim, na hora ali, eu estou comparando um com o outro, sem compilar nada, sem compilar o meu esquema, tá? Eu tô tentando não ser bem simplório aqui, para não confundir a mente de vocês. Mas, o que eu quero que vocês entendam é que aqui a gente consegue compilar a nossa validação, a gente compilou, a gente colocou a nossa validação dentro de um pacote, tá? Para a gente usar ele depois em qualquer lugar, tá? A gente só pega os dados, joga dentro dessa caixa e fala valida para mim, tá? Em vez de a gente ter esse esquema aqui, pronto, já sei como eu vou falar para você, que eu gosto de explicar bem explicado, tá? Nesse caso aqui, o que é que a gente está fazendo? A gente está pegando uma caixa de validação, pegando as minhas regras e pegando os meus dados, pegando os dois, jogando dentro dessa caixa e falar se viram lá e me retorna o que for que deu lá, se dá ok ou não, beleza? Quando a gente compila, o que é que a gente tem? A gente tem uma caixa com as validações. Aqui dentro tem as minhas validações. Eu vou pegar os dados e jogar. Validou, retorna, tá? Eu posso pegar dados de outro lugar, e jogar. Ok, deu ok, tá? Quando é que acontece isso aqui? Vou dar um exemplo agora na vida real. Quando você trabalha com validação de formulário numa view, e aí você precisa, os mesmos dados que você envia na view, tem que ser os mesmos dados que você envia via API, tá? Se você usa esse formato, tanto na parte de add, de view, que você preencheu um formulário numa view, quando se fala de monolito, tá? Quando se fala de monolito, então eu preciso criar esse camarada tanto no meu controlador que trabalha com API, quanto no controlador que trabalha com view. E a gente vai entender isso, a diferença, tá? Quando eu compilo, eu estou dizendo que esse camarada aqui, essa validação, ela pode usar tanto na classe que trabalha com API, quanto na classe que vai trabalhar com a view, tá? Vocês vão entender isso lá na frente quando a gente for fazer a parte de view, tá? Mas só quero que você nesse momento entenda que a gente precisa compilar para usar em diversas partes, ok? Mas essas diversas partes a gente precisa saber quem é que a gente está recebendo de dados, perfeito? Então vamos esquecer esse formato, porque a gente não vai usar, até porque a classe de validação que a gente vai aprender na próxima aula, ela trabalha com a compile, compilando esse esquema, tá? E aí, compilando o esquema, eu uso essa compilação e valido os dados. Eu pego essa caixa, jogo meus dados, valida, retornou, não validou, retornou o erro, tá? Se a gente vir aqui agora e atualizar, a gente tem aqui agora a validação funcionando normalmente. Se eu passar um true aqui, eu tenho aqui um erro dizendo que eu preciso que seja uma string, tá? Então, a validação é basicamente isso. Aqui é uma validação extremamente simples, só para você entender, tá? Que a gente precisa de um esquema que vai ser uma instância do Vine Object, tá? Que é as nossas regras. As nossas regras vai ser comparado com os dados que a gente está recebendo. E aí a gente compara e retorna o que foi de resultado aí dessa validação, tá? Fica comigo, eu preciso, não entendeu essa aula? Veja novamente, comece a fazer aí as suas validações simples para você entender. Porque a partir de agora a gente vai em validação. Validação é algo que você precisa de muita atenção. Até a próxima aula.